Bem, meus amigos, espero que todos estejam me ouvindo. São 20 horas e 1 minuto, então vamos primeiro explicar o porquê de estarmos aqui conversando com vocês nessa noite. O meu grande amigo, cineasta curitibano, Eloy Pires Ferreira, que por lado de mãe é Pirkel e Tokarski, já fez algumas obras na sua área voltadas ao mundo polaco. E então ele teve a ideia de usar como base para um projeto seu o meu último livro e o primeiro livro onde eu faço um romance chamado Lublin com Amor. Pois bem, o Eloy Pires Ferreira inscreveu o projeto para 8 episódios, transformar o conteúdo do livro em 8 capítulos de um seriado para ser visto na televisão, ao qual deu o nome de Lublin. Entre as contrapartidas da lei de incentivo está, contrapartida social, está esta reunião ao vivo sobre um tema da Polônia. Então, ele me pediu e eu vou aqui conversar com vocês durante 40 minutos, que é o tempo estimado pelo Zoom, o Zoom gratuito, aquele que você não paga a mensalidade, né? De 40 minutos. Vamos falar sobre a Polônia e seus imigrantes no Brasil. E peço perdão a todos, pois é a primeira vez que eu sou anfitrião de uma reunião como essa, ao vivo pela internet, né? Já participei de várias, mas como participante, nunca como anfitrião, nunca como falador. Então, antes de qualquer outra coisa, vamos iniciar já com a nossa palestra, e eu vou apresentar uma série de painéis, de slides, seja como for, de telas, para que vá agilizando a minha conversa e, ao final da apresentação desses slides, eu abro espaço para que vocês façam perguntas, ok? Então, dobry wieczór, bardzo mi miło, bardzo dziękuję, jesteśmy tutaj i idziemy na nasze zajęcia. Então, estamos aí, a Polônia e seus imigrantes no Brasil. Para aqueles que não me conhecem, né, as atividades da minha vida profissional estão nestas áreas: professor universitário, escritor, poeta, cineasta, jornalista, historiador, mestre em cultura pela Universidade Jagielloński de Cracóvia. Essas são algumas das minhas obras, dos meus livros. Saga dos Polacos, né? Aqui, o primeiro, lançado em 2000, depois o Polaco, Identidade Cultural do Brasileiro Descendente de Imigrantes da Polônia. Cruz Machado, é a minha tese do doutorado em História lá na Universidade Jagielloński. Cruz Machado, Lenda Virou História. O meu livro de romance, Lublin com Amor, no qual o projeto Lublin, do Eloy Pires Ferreira, se baseia para construir 8 capítulos, contando o conteúdo do meu livro. Um livro de poesia, já que poeta, chama-se Saci, é uma antologia de poesias que eu escrevo desde os 13 anos de idade, até o ano passado, quando lancei o livro. Sepultados em Harmonia é um livro sobre o cemitério da cidade de Telêmaco Borba, na Fazenda Monte Alegre, de propriedade das indústrias Klabin, onde estão sepultados 11 parentes meus. E eu conto nesse livro a história do cemitério e algumas mini-biografias. José Maria Santos, o grande ator do Paraná, eu fiz essa biografia dele, lancei este ano, e conta não só a história deste ator, como também recheadas de 110 fotos. Este outro livro, uma parceria com o meu amigo que está aí com a gente nessa reunião, o Fabrício,
lá de Gramado, mas que leciona em Passo Fundo, um livro que foi lançado lá em Lublin, na Polônia, contém alguns artigos que eu escrevi sobre a polonidade no Brasil, e é este livro aqui do centro. Também, como já trabalhei e atuei muitas vezes em emissoras de rádio, inclusive no exterior, por encomenda da Uninter, eu escrevi um livro didático para a pós-graduação, escrevendo para falar no rádio. Também fui estudar um pouco da nossa história paranaense e a Guerra do Contestado, que tem muito de mentira sobre ela, né? E então eu fiz um livro e um documentário chamado Revelando o Contestado. Então, esses são os meus livros. E, além de ator, eu atuo como jornalista e documentarista. Esses são alguns dos documentários que eu fiz, alguns em curta-metragem, outros em longa-metragem. Então, Colônia Muricy, de 1988, Cruz Machado, Os Polacos e o Tifo, Cemitério Sem Tumbas, Auschwitz e Birkenau, Góra Przegorzałe, é um documentário sobre a Casa de Estudantes, onde eu morei quase 10 anos, em Cracóvia, para fazer os meus estudos de idioma polaco, de cultura polaca, mestrado em cultura internacional e o doutorado em história. Capela das Caveiras é um documentário sobre uma igreja que tem lá no sul da Polônia, que reúne 24 mil esqueletos da época da Peste Negra. Revelando o Contestado é o documentário baseado no livro que eu escrevi, né? E então ele se transformou também num documentário longa-metragem. E temos José Penalva, um mestre da música, um padre, professor do Colégio Claretiano, do Seminário Claretiano de Curitiba e também da Escola de Belas Artes, Música e Belas Artes do Paraná. Ele criou o primeiro Festival Internacional de Canto Coral e responsável por grandes obras como compositor. Eu me atrevo a dizer que o mestre Penalva, né, o padre Penalva, depois de Villa-Lobos, é o nosso maior compositor clássico do Brasil. O livro do José Maria Santos, o ator, também virou documentário e filme. E um conterrâneo, que foi muito famoso nos anos 70, ficou líder das paradas, naquela época que as pessoas cantavam, os nossos artistas cantavam em inglês, com nomes em inglês. Um dos melhores e dos mais categorizados era o Pedro Luiz Schoenberger, lá de Monte Alegre, irmão do ator Mário Schoenberger, que adotou o nome de Clisma Clayton. Bom, isto é para vocês saberem algumas coisas do que eu já andei fazendo por aí, né? Então, vamos começar imediatamente com o que nos trouxe aqui hoje para essa reunião, que é a Polônia e seus emigrantes no Brasil. Primeiro, vamos localizar a Polônia. Evidente, ela está na Europa e está aqui no centro deste continente europeu, de Portugal até a Rússia, né? Próximo slide. A Polônia, como nós vimos no mapa, está localizada na Europa Central. Anotem bem, é na Europa Central e central mesmo. Não é na Europa do Leste, cortina de ferro, aquelas coisas da época do socialismo soviético. Ela está na Europa Central. Por quê? Porque o centro geodésico daquele mapa que nós vimos há pouco, do continente europeu, é muito próximo a Varsóvia. Por isso, ela está na Europa Central. Tem gente entrando e eu tenho que admitir as pessoas aqui, né? Então, vamos ver aqui, me perdoe se eu dou algumas pausas, mas é para atender os pedidos de entrada na reunião. Então, as fronteiras da Polônia são a oeste com a Alemanha, a norte com o Mar Báltico, a nordeste com a Rússia e a Lituânia, a leste com a Bielorrússia e a Ucrânia. E aqui, atenção,
Não vá na conversa da televisão brasileira e nem dos jornais brasileiros que inventaram uma palavra para esse país. Não é Belarus, é Bielorrússia. Por quê? Porque o nome vem de Biała Rus. Biała é branco e não bela. Portanto, ingleses, americanos e esses nossos jornalistas brasileiros traduzindo para Belarus, não sei de onde que eles tiraram isso, nem do latim pode ser. Então, é Biała Rus, portanto, Bielorrússia. E os nativos de lá são os bielorrússios. E a Ucrânia, que está junto com a Bielorrússia Leste. E ao sul temos a Eslováquia e a República Tcheca. Perdoe-me se corro um pouquinho, mas é que eu quero dar tempo para que vocês depois possam fazer as suas perguntas e poder perguntar o que quiserem. Então, vamos lá. A Polônia foi criada como reino no ano de 966 depois de Cristo. A República, atentem para a data, foi criada em 1569. Portanto, a Polônia é a primeira república do mundo moderno, do mundo pós-Idade Média. República, como a gente sabe, era na Roma Antiga e na Grécia Antiga. Mas após a Idade Média, né, a Idade Média que criou todas as monarquias do mundo, né, a primeira a se declarar uma república foi a Polônia, junto com o Ducado da Lituânia, em 1569. Mas ela desapareceu do mapa mundi em 1795, sendo invadida pelo Reino da Rússia, pelo Império da Áustria e pelo Reino da Prússia, que mais tarde, em 1870, se transformaria na República da Alemanha. Portanto, esse povo, quando nós falarmos deles, porque são vários reinos naquele mundo saxão, né? Havia o reino da Renânia, o reino da Bavária, o reino dos Hohenzollern, Berlim, né? Reino onde viveram os cruzados teutônicos, numa palavra do latim, né? E ela ficou invadida, ocupada, sediciada, escravizada por essas três monarquias vizinhas até 1918. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, no dia 11 de novembro de 1918, a Polônia recupera a sua condição de país independente, volta ao mapa do mundo, e na condição de Segunda República. Infelizmente, não durou muito tempo essa experiência da Segunda República, porque os alemães, derrotados na Primeira Guerra Mundial, invadem a Polônia no dia 1º de setembro de 1939. 6 semanas depois, os soviéticos, liderados pelos russos e pelos ucranianos, invadem a Polônia. A cena mais triste, de tantas tristes que ocorreram naqueles 5 anos de guerra na Polônia, foi a destruição de Varsóvia, o bombardeio de Varsóvia. Do outro lado do rio Vístula, no bairro antigo de Praga, não a capital da República Tcheca, mas o bairro de Praga, o exército soviético assistiu de camarote os nazistas destruírem a capital da Polônia. Aí acaba a Segunda Guerra Mundial e o socialismo russo, o socialismo soviético, é imposto através de eleições fraudadas na Polônia. E isso se dá em 1949. Então, um pequeno panorama da história da Polônia. Claro que em cada uma dessas datas, e entre elas, muita coisa aconteceu, e eu vou estar à disposição para, ao final da projeção dessas telas, responder a vocês. E outra coisa que me irrita bastante é quando vejo todo ano, no mês de janeiro, e vai acontecer provavelmente agora no próximo mês de janeiro, as televisões do Brasil e os jornais e revistas
falarem sobre a queda do Muro de Berlim, o que remete no inconsciente coletivo que quem derrubou o mundo soviético, a União Soviética, foi a Alemanha, porque a derrubada do Muro de Berlim se transformou num ícone. Mas quem derrubou a União Soviética foi a Mesa Redonda de Gdansk, liderada por Lech Wałęsa, não Walesa, Wałęsa, junto com os mineiros de Cracóvia e Katowice. Não fosse a participação dos mineiros do sul da Polônia, que foram a pé até Gdansk para participar da mesa redonda, provavelmente a União Soviética não caía em 1989. O que se viu após isso foi em cascata, várias daquelas repúblicas socialistas soviéticas, eram 15, e mais 10 países satélites. Um desses países satélites era a Polônia, e não esquecendo da Iugoslávia, que era uma reunião de antigos países, que hoje estão todos eles independentes, como a Croácia, Montenegro, Macedônia, todos povos eslavos. Para o próxima tela, vamos para alguns dados numéricos. A população da Polônia, há algum tempo, fica em torno de 38 milhões de habitantes. As 3 maiores cidades polacas no mundo, onde a presença da etnia é muito representativa, não em número de pessoas nascidas na Polônia, mas pessoas que levam na sua alma, na sua descendência, a Polônia, a alma Polônia. Então, o que nós temos aqui, que as 3 maiores cidades são Chicago, nos Estados Unidos, que tem mais de 10 milhões de habitantes, e é uma cidade que fala o idioma polaco. As cidades ao redor, na área metropolitana de Chicago, algumas são 100% de pessoas descendentes da Polônia. Pois, claro, Varsóvia, com mais de 2 milhões de habitantes, é a segunda. E a terceira, para os nossos amigos gaúchos, mineiros, que estão entrando agora, a terceira maior cidade da etnia, com a presença da etnia polaca no mundo, é Curitiba. E um dado interessante de Curitiba, que até 1949, a área rural de Curitiba, o distrito rural, se dava com a participação de várias ex-colônias de imigrantes polacos de Curitiba, começando pelo norte, passando pelo oeste, sul e leste, era o distrito de Nova Polônia. Vamos ver um pouco de fluxo de imigrantes de todas as etnias que aportaram no Brasil e aqui fizeram a sua nação. O maior fluxo, não há como contestar, é dos italianos, que quando imigraram para cá não eram italianos, muitos deles. Eles eram do Vêneto, né, da Ligúria, da Toscana, de Nápoles, né? Porque, como a gente sabe, a Itália só existe desde 1861. Portanto, quando a gente começa a conversar sobre história, há que situar no tempo e no espaço qual era realmente a etnia dessas pessoas. Veja que não aparece aí, há algum tempo, essa tela, né? 12 etnias, e não aparecem os polacos. Provavelmente, eles estão aí em outros. Esta tabela é reproduzida em várias outras teses de mestrado, doutorado, das outras etnias que também se estudam, e essa tabela foi tirada do livro da Roseli Isabel Corrêa dos Santos, A Terra Prometida, Imigração Italiana, Mito e Realidade. E onde estão os polacos? Vamos ver quem foi o primeiro a chegar. Nós temos aí, nos últimos 2 anos, nos acostumado a ver essa frase, tantos anos da imigração polonesa no Brasil. Não é bem assim, esses 150 anos.
Temos aqui que o primeiro a chegar no Brasil, na expedição de Pedro Álvares Cabral, que oficializou a posse do Brasil em 1500, estava o primeiro polaco. Quem era ele? Gaspar da Gama. Epa, Gaspar da Gama é português. Não, Gaspar da Gama foi batizado por Vasco da Gama, que o encontrou na Índia, um polaco, que traduzia vários idiomas asiáticos, mas, na verdade, ele era o polaco Kacper, tradução de Kacper para português, Gaspar. E o Kacper, polaco de origem judaica, era da cidade de Poznań, na voivodia da Grande Polônia, ou Wielkopolska. Então, essa história de 150 anos aí, Brusque, Curitiba, um pouco de cuidado ao dar esta data, essa quantidade de tempo. Porque grupos de imigrantes polacos começaram a chegar ao Brasil em 1824. Entre 1824 e 1828, chegou a São Leopoldo, na província Cisplatina, porque em 1928, a província Cisplatina, que continha o Rio Grande do Sul, mas também continha o atual Uruguai. Em 1828, é proclamada a independência da República da Banda Oriental do Rio Uruguai, um rio que é brasileiro, que está na divisa, hoje em dia, entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pois bem, entre 1824 e 1828, chegou a São Leopoldo 105 polacos, um grupo grande. E isso está registrado em documentos do governo da época do Rio Grande do Sul, da província Cisplatina. Adiante com os números, para que a gente possa ter tempo para a nossa sessão de perguntas ao final, porque temos apenas 40 minutos. Eu preciso falar desse senhor, Jan Pitton, um padre que os paroquianos do bairro do Abranches, antiga colônia Abranches de Curitiba, o conheceram bem. Ele foi pároco da igreja de Santana, em Abranches, né? Então, o Jan Pitton chegou ao Brasil em 1933 e saiu daqui em 1985. E esteve em várias paróquias no Brasil, inclusive no estado de Goiás, onde ele descobriu colônias de polacos, que até hoje nenhum se debruçou sobre elas, para dizer que também em Goiás tinha polaco. Pois bem, o Jan Pitton afirma que em 1847 chegaram ao Espírito Santo não 16 famílias, 32 famílias, 35 famílias, 51 famílias. Não. Em 1847, chegaram no Espírito Santo 200 famílias de polacos. E em 1851, prestem bem atenção, encontrava-se em Joinville, Santa Catarina, um grupo de 13 pessoas, vindas de Poznań. Eles eram liderados por Hieronim Durski, que muitos de vocês conhecem como Jerônimo. Inclusive, em Curitiba, no bairro do Bigorrilho, há uma rua com o nome do Jerônimo Durski. E há um restaurante também em Curitiba chamado Durski. Entre 1847 e 1857, o primeiro grande grupo que chegou no Brasil, grande, porque a quantidade de pessoas era grande mesmo, também foi no Espírito Santo e era formado por mais 120 famílias polacas vindas da Prússia Oriental e da Silésia. Um segundo grupo chegou em 1857 e instalou-se em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, que todo mundo acredita que é a terra da Souza Cruz e dos alemães. Mas 320 famílias de polacos
chegaram lá em 1857. Aqui temos algumas colônias do Paraná, né, onde elas se localizaram, como a Eufrausina, Rio Claro, Prudentópolis, Ivaí, Apucarana, que é o atual município de Cândido de Abreu, Iapó, Santa Leopoldina, Maracanã, no município de Castro, Piraí do Sul, Santa Bárbara, em Palmeira, Cantagalo, Papagaios Novos, isso tudo em Palmeira. São João do Triunfo, Cachoeira, Iguaçu, Canoas e Taquaral, no município de São Mateus do Sul. Inclusive, uma colônia de imigrantes polacos, no município de São Mateus do Sul, também se chamava São Mateus do Sul. Ponta Grossa tem várias colônias no município de Ponta Grossa. Cruz Machado, a maior colônia de imigrantes polacos no Brasil, em área territorial e em número de imigrantes que ali chegaram. Tomás Coelho, em Araucária, quando ainda Tomás Coelho era município de Curitiba. Lucena, que hoje está no município de Itaiópolis, em Santa Catarina. Rio Vermelho, e Nova Galícia, que também era Paraná, mas hoje está lá ao lado de Porto União, em Santa Catarina. E aqui em Curitiba, eu já falei para vocês do Distrito Rural de Nova Polônia, que existiu até 1847. E era formado por essas colônias que hoje são bairros de Curitiba. Pilarzinho, Santa Cândida, Barreirinha, Abranches, Lameia Pequena, Lamenha, Santo Inácio, Orleans, Tomás Coelho, Dom Augusto, Dom Pedro, Guajuvira, Reviere, Ferraria, Campo Comprido, Moçunguê, Novo Mundo, Murici, Zacarias e Inspetor Carvalho. E o Eloy, o nosso amigo cineasta, Eloy Pirkel Tokarski, diz que os parentes polacos deles eram do Barigui, ou seja, hoje a gente conhece aquele bairro como Barigui do Seminário, então ali no Campo Comprido. Agora vamos ver os imigrantes de Curitiba. Jerônimo Durski e seu grupo, depois de Joinville, transmigrou-se em 1863 para Lapa. Poderemos considerar ele como o primeiro polaco no estado do Paraná, na província do Paraná, mas essa informação também não é verdadeira, porque um outro polaco chegou antes lá em Castro e viveu em Castro, e tem muita gente em Castro com o sobrenome daquele coronel polaco que atuou no exército do Império Brasileiro. Mas o Jerônimo Durski, em seguida, veio para Curitiba, muito rapidamente. Depois andou indo para Sorocaba, e um de seus filhos se tornou um dos maiores fotógrafos da história do Brasil. O filho, Julian Durski, Júlio Durski, se instalou na cidade de São Paulo, depois dessa passagem por Curitiba. O Durski, pai, continuou por aqui. E o nosso fotógrafo, Júlio Durski, se tornou um dos maiores fotógrafos do Brasil. É consideradíssimo no estado de São Paulo. Tem museu do Júlio Durski. Pouca gente fala dele. Portanto, Jerônimo Durski e seu grupo podem ser considerados os primeiros polacos de Curitiba. Mais uma tela sobre imigrantes de Curitiba. Então, agora, no último dia 30 de novembro, né, os nossos amigos da Braspol do Pilarzinho, né, com a colaboração, com a organização do Volney e do Lorival de Araújo Filho, presidente da Sociedade Pilsudski e do grupo folclórico mais antigo do mundo, o Vísua do Paraná, realizaram os 150 anos da imigração polaca em Curitiba. Um monumento, lançamento de selos. Mas esses 150 anos que eles colocaram deveria ser revisto pelos números que eu estou apresentando, pelas famílias e grupos de famílias que chegaram
nos estados, nas outras províncias antes. Vamos comemorar, né? 150 e tantos, né? E era composto por 16 famílias que chegaram no porto de Itajaí, né, em agosto de 1869. Foram instalados ali na colônia 16 Lots, uma colônia de 16 lotes que tinha sido preparada para imigrantes americanos, que abandonaram, e daí o governo de Santa Catarina colocou essas 16 famílias ali naquela colônia, né, que hoje é o município de Brusque. E no ano seguinte, em 1870, chegaram mais 16 famílias. Na verdade, não são 32 famílias, como eu coloquei aqui. Agora, no lançamento, né, da pedra, do monumento, dia 30 de setembro, lá com o pessoal no Pilarzinho, com a Braspol do Pilarzinho, com o Volney, o Lorival, nós conseguimos descobrir outras tantas famílias. Eles ali pesquisaram e dizem que são 35. Eu fui revisar os meus documentos. Algumas dessas famílias eram formadas por uma única pessoa, né, como chefes de famílias. Então, esse número chega para quase 50 famílias que se instalaram em Curitiba em 1871. Chegaram aqui no dia 30 de setembro de 1871. E eles eram de uma localidade, de uma vila rural chamada Biauagura, em Stary-Cierkowice, que era um distrito de outra cidade, Popielów, na Voivodia da Silésia. Então, todos silesianos, Ślązacki. Voltemos aqui a Piton, o padre Jan Piton, que eu conheci pessoalmente lá na Polônia, que me deu acesso a todas as suas pesquisas, a cópia das suas pesquisas, dos seus números, que foram entregues para a Universidade Jagielloński de Cracóvia, e que ele me cedeu as cópias, porque ele colocava numa máquina de escrever papel jornal, né? Não era papel ofício, o tamanho do papel ofício, 1 a 4, com carbono, e escrevia ali todas as pesquisas que ele fez, sempre tomando cuidado com números de cada colônia. Então, ele nos apresentou esse número, que quem reproduz aí nas dissertações, nos TCCs, nas teses de doutorado da Universidade Federal do Paraná, das outras universidades de Curitiba, Católica, Tuiuti, agora a Universidade do Oeste do Paraná, os seus campos de Guarapuava, Irati, né? Andam repetindo os números do cônsul Kazimierz Górowski, primeiro cônsul da Polônia em Curitiba, de 1820, que se baseou em dados do Saporsky, do Edmundo Saporsky, que foi a pessoa que trouxe aquelas 35 famílias lá de Brusque para o Pilarzinho, em Curitiba. Esses estudos do Jan Piton, muito criteriosos, uma pesquisa exaustiva, de 1933 a 1985, e que foi entregue todo esse material para a Universidade Jagielloński de Cracóvia. O padre Jan Piton afirmava que de 1824, aquele primeiro grupo que chegou lá, a 1970, entraram no Brasil 592.915 polacos, e não 102.000 ou 104.000, como afirmava Kazimierz Górowski e Rui Wachowicz. Todos os documentos, os artigos, os livros de Rui Wachowicz, professor da Federal, que se debruçou a vida inteira sobre os estudos da nossa polonidade, citava 104.000. Um pouco de suspense, para nós termos aqui dados estatísticos a partir dos números de Piton,
que apontam que a população brasileira de origem polaca no Brasil é, com certeza, 3.563.189 pessoas da etnia polaca, contando aí gente que nasceu na Polônia e primeira, segunda, terceira, quarta geração aqui no Brasil, né? Mas, como vocês sabem, não existe um padrão estatístico, né? O padre Pitton teve muito trabalho para chegar àqueles 592 mil, e levando-se em consideração que, em média, cada família polaca tinha 6 filhos, então aqueles 592 mil, simplesmente multiplicados por 6 filhos, chega-se a isso. Mas, claro que existiam os pais, alguns os avós, então podemos estimar que a etnia polaca no Brasil se faz representar por 5 milhões de habitantes, o que nos eleva de patamar daquela primeira tabela do livro lá da doutoranda de estudos da imigração italiana, de outras para o 4º lugar. Nós somos superados apenas no fluxo de imigrantes para o Brasil apenas pelos italianos, pelos portugueses e pelos espanhóis. Ultrapassamos alemães, ultrapassamos japoneses. E o que representa isso? Tanto o Consulado-Geral da Polônia, como a Embaixada da Polônia no Brasil, como a Polônia lá na Europa, e o próprio governo brasileiro vivem repetindo há mais de 30 anos, eu escuto isso, que nós somos apenas 1,5 milhão de pessoas ligadas à etnia polaca. Nós somos muito mais do que isso. Somos mais representativos. Eu estou indo rápido assim, porque nós temos aí um tempo, né, dos 40 minutos. Então, vamos agora para a segunda parte dessa minha conversa, que é a discriminação e o preconceito que a nossa etnia recebeu desde que aqui chegou no Brasil. Algumas coisas que nós sempre ouvimos. Polaco burro. Polaco sem bandeira. Polaco preto do avesso. Houve até um grande historiador da USP, Universidade de São Paulo, que esteve aqui em 1959 fazendo pesquisas e cunhou este dístigo, né? Polaco preto do avesso. E publicou isso como artigo pela editora da USP e em livros de outras editoras. Polaco da nhanha. O polaco da nhanha, que alguns falam nhanha ou nhanhá, né? Vem da seguinte questão. Há 2 versões para essa palavra nhanha, que muitos de nós já foram agredidos com isso, né? Nhanha, os polacos, né, para falar o idioma português, né, tinham sempre dificuldades com as palavras terminadas em N-I-A. N-I, no alfabeto, na gramática polaca, né, ela é substituída, esse N-I, por um N com acento agudo. Por exemplo, Jaroszinski é Jaroszinski. O N tem som de NH. N com acento agudo tem som de NH. Como é que nós falamos em português? Polônia. Mas aqueles nossos ancestrais não conseguiam falar Polônia, falavam Polônia. E todas as palavras terminadas em NA ganhavam o tal do nha. Então, as outras etnias, os outros brasileiros, para tirar sarro, para agredir, para discriminar, é polaco da nhanha, tudo para ele é nhanha. Essa é uma versão. A outra versão é que esse som, essa pronúncia, vem do idioma polaco e significa
Ama de Leite. O nosso companheiro, o autor desse projeto Lublin, do seriado, de 8 capítulos, para ser distribuído pelas televisões do mundo inteiro, né? Fez um curta-metragem homenageando o seu avô polaco alguns anos atrás. E a esse filme, curta-metragem, ele deu o nome, né, de Polaco da Nhanha, do diretor de cinema curitibano Eloy Pirkal Tokarski Pires Ferreira. Eu vivo dizendo para ele, tira o Pires e põe o Pirkel, mas ele não me ouve. Não? Mas vamos aí a um pequeno trecho do filme Polaco da Nhanha. Eu não sou polaco, Jaja. Eu nasci no Brasil. Eu sou brasileiro. Ah, não sou polaco, Jaja. Ah, não é polaco. Então, gato, quando nasce no forno, é biscoito. Jaja, essa história de polaco já me encheu o saco. Hoje no colégio, entrei no tapa com o Ademir, que ele chamou outra vez de polaco da nhanha. Pediu pro amor. Que isso, polaco da nhanha? Liga pra ele, Serginho. Isso é coisa de criança. Eu vou te contar uma coisa. Na época era começar em 1939, quando a Alemanha invade Polônia de surpresa, sem dar chance de Polônia se defender. Polacos, tudo fica prisioneiro dos nazistas. E nós aqui no Brasil só podia chorar. Viu? O irmão mais novo do teu papai, sabe? O tio Stanislau? Ele mal tinha até a idade que os gorilas viviam fazendo provocação. Eles diziam, tchim, 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 Ferreira, polaco não tem bandeira. Tchim, 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 Ferreira. Polaco não tem bandeira. O que era, nem se incomodava. Não tem bandeira, mas tem pau, porque adorável de vocês, seus bosta. Sabia muito bem, Serginho, que responder provocação não valia a pena. A gente não sabe se ri ou se chora. Mas vamos aqui com mais discriminação e preconceito. Na década de 20, com a Universidade Federal do Paraná, que tem como um de seus fundadores Szymon Kossobutzki, um médico polaco, e não foi só o Vitor Ferreira do Amaral e o Nilo Cairo, que tinham estátuas lá na frente da Universidade Federal na Santos Andrade, como fundadores. O patrono da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná é Szymon Kossobutzki. Bem, em 1927, em Curitiba, isso há poucos registros, o consulado da República da Polônia, da Segunda República da Polônia, ofereceu um coquetel e estava de passagem por Curitiba o embaixador da França. E aí, no coquetel, foi cunhada a palavra polonês. Polonês não com acento circunflexo e S no final. Polones, com Z no final e sem acento circunflexo, que só teria essa grafia a partir de 1941, com a reforma ortográfica da língua portuguesa, do idioma português falado no Brasil.
Fizeram isso para substituir o correto e adequado termo polaco. Gaspar da Gama era chamado de polaco. Em 1907, Rui Barbosa, defendendo em Haia a independência de Polônia, nunca disse polonês, nunca disse polônico, sempre se referiu como polaco. Esse é o termo correto em 8 países que falam a língua portuguesa, ou seja, em 7. Só o Brasil tem essa palavra aí preconceituosa chamada polonês. Na minha dissertação de mestrado em Cultura Internacional na mais antiga universidade da Polônia, a Uniwersytet Jagielloński, de Cracóvia, eu apresentei uma dissertação com o título Identidade Cultural do Brasileiro Descendente de Imigrantes da Polônia, polaco ou polonês. Obtive nota máxima na banca examinadora, no texto e na defesa oral. Esse é o livro que aí, da minha dissertação, que eu lancei em 2010. O livro foi lançado há 11 anos, mas poloneses e polônicos o ignoram e aconselham a não comprá-lo. O livro Saga dos Polacos, o meu primeiro, foi lançado há 21 anos. Foram feitos lançamentos em 27 cidades dos estados do Sul, São Paulo, Paraná, custeados todos esses lançamentos por mim. Em algumas cidades, eles nunca tinham tido lançamento de livro, nem sabiam o que era um lançamento de livro. Pois bem, em Erechim, eu fui agredido no braço, fisicamente, com 2 socos por um engenheiro. Em São Paulo, no Clube 44, lá no Sumaré, um casal virou a mesa que estava diante de mim, com os livros, sobre mim, dizendo, né, da sua indignação de o título do livro ser Saga dos Polacos. Aqui em Curitiba, acho que no 4º lançamento que eu fiz, né, os meus livros foram tirados daquela mesa onde eu vendia e autografava e foram jogados pela janela da instituição. Discriminação e preconceito. No Brasil, a discriminação não é só de raças, ela também é étnica. E os polacos foram e continuam sendo os que mais sofrem discriminação e preconceito. Poloneses e polônicos gritam sempre para mim: você é burro? Aqui não tem polacos, só tem poloneses. Bem, esta foi a minha sessão de slide, mesmo assim corri contra o tempo e já estou vendo que estamos há quase 50 minutos aqui, expondo para vocês, né, essas curiosidades, né? Então, se vocês desejarem fazer qualquer pergunta, seja cidadania, carta polaca, bolsas de estudo, ou grafia de sobrenomes, eu estou à disposição. Eu só vou fazer aqui, e a gente vai poder continuar, um encerramento para que fique constando no projeto Lublin a ser entregue para a Lei de Incentivo à Cultura do município de Curitiba, com a gravação desta nossa conversa. Muito obrigado. Bardzo dziękuję. Então, estou à disposição de quem quiser, levanta a mão aqui, eu abro o microfone e vocês fazem a pergunta. Isso aí, está falando. Eu gostaria de saber se essa sua palestra, assim, você é disponível para você apresentar numa colônia, em algum local, que até ali na colônia Antônio Prado, como tem, agora está tendo, a gente está tentando fazer um resgate cultural. E eu gostaria de saber se é disponível de algum dia falar com o pessoal uma noite, uma tarde, não digo agora, né, mas daqui alguns dias aí, quando passar um pouco esse problema do vírus. Então, eu estou à disposição, eu já apresentei esta palestra, né? Não tão rápido assim, né? Mas ao vivo, né? Com auxílio de telão,
né, com um projetor, em alguns lugares, né? Então, a pedido do Eloy, eu fiz isso pela primeira vez, é a primeira vez que eu uso esse instrumento, o Zoom. Então, desculpe aí pelas minhas falhas aí, a minha pressa em terminar para dar os 40 minutos, né? Já vamos com 54. Mas eu só entrar em contato comigo, né? Você, Rafael, tem os meus contatos aí, marca e a gente vai lá. Seja com esses slides, seja só na presença física. Sim, eu agradeço muito. É que Chamou? lá tem até... Tomei. Diga, Rafael, estou ouvindo. Não, é que lá até, como você comentou, esses problemas de questão de preconceito e etc., tivemos muito isso, porque até quando você esteve lá, quando eu coloquei aquele monumento lá, vamos dizer assim, né, em homenagem aos imigrantes, e a questão de sobrenome, que muitos têm essa questão de que foi abrasileirado, tivemos lá até a questão do, mesmo assim, né, porque existia, que eu lembro muito que meu avô comentava, dessas frases, né, que falavam do polaco, que não tem bandeira, você é um polaco, não sei o que, isso a gente teve muito. Então, até por questão disso, a gente está tentando fazer essa volta, assim, das pessoas terem mais amor à sua pátria, amor ao seu sobrenome, ao que cada um é. Mas parabéns pela palestra, foi muito legal, eu agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigado. Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: Lublin é uma cidade da Polônia. Sim. O nome desse filme, filme, né? Que você... Um seriado. Um seriado. É um seriado. Seriado. Ele vai ser... Ele trata de quê exatamente? Ele se baseia nesse meu livro, né? Que é um primeiro romance que eu escrevi. Eu só escrevo livros com, né, documentações históricos, né? Saga dos Polacos, o Polaco, o Cruz Machado. E esse foi o primeiro que eu resolvi contar a história, né? Um romance. Se passa, né? Ele começa aqui em União da Vitória, né? Com estudantes descendentes de imigrantes da Polônia, né? E que ganham bolsas de estudo para irem para a Polônia estudar, assim como eu fui, e outros que eu vejo aqui na tela que me antecederam, inclusive como o Rogério Piasecki, que está lá em Londres nos acompanhando, né? E aí os envolvimentos desses estudantes, né, com a vida na Polônia, o que se passa com eles lá. O Eloy leu o livro, né, comprou o meu livro lá na Amazon.com e resolveu, pediu licença para mim, né, pagou aí uns direitos autorais aí, né? Não como Hollywood, né? A gente entrou em entendimentos, porque de vez em quando ele me contrata como ator, né? Para fazer pontas nos filmes dele. Tem vários filmes aí, além do Polaco da Nhanha. Então, esses 8 capítulos desse seriado vão mostrar União da Vitória, Curitiba e Lublin, e um pouco de Cracóvia, Łódź e Varsóvia, né? Vamos ver como é que esses estudantes enfrentaram a Polônia desconhecida. E é um romance. Se eu contar para você aqui, tiro o efeito de você comprar o livro meu lá e também... Não é isso, né, e também não é isso que você pretende. E daí perde a surpresa do seriado do Eloy também. Sim. E esse seriado vai ser publicado quando e em que canais? A gente vai tentar negociar com os canais a cabo do Brasil, com Netflix, com essa onda que apareceu agora dos streamings, né? Amazon, a Apple, essas coisas todas. E tem o Globoplay agora aqui da Globo, né, do Brasil, que está investindo nisso. Isso vai passar lá em canais da Polônia também, porque vai ter versão em várias línguas, né? A ideia é essa, né? E estamos em busca de patrocinadores, né? Tanto aqui no Brasil quanto lá na Polônia, ou nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde aparecer gente interessada por esse nosso projeto. Meu, não, né? O meu é só o livro, mas o projeto do seriado do Eloy Pires Ferreira. O Eloy Pirkel Tokarski.
Ok. Então, nós provavelmente ficaremos sabendo quando publicarão através desses mesmos canais que onde nós acabamos vindo para essa tua palestra. Olá, Ulisses, tudo bem? Oba! Tudo bem, Guto aqui. Guto Páscoa, nosso cineasta do lado de lá. Do outro lado da fronteira, né? Mas que é nosso também, né? Você já me prometeu o passaporte polaco, estou esperando, né? Páscoa e Tarnowski, é tudo polaco. Primeiro eu queria te parabenizar aí pela palestra e dizer que foi um prazer aí ouvir você um pouco sobre a história aí dos nossos primos polacos. Para quem está ouvindo aí, eu sou, em tese, de origem ucraniana. Ulisses já tentou me provar várias vezes que eu sou polaco e não ucraniano, né? E aí também estou nessa mesma área aí do Ulisses, aí, do Eloy, né, do cinema, tentando fazer cinema no Brasil, que não é uma coisa fácil. E essa temática, é por isso que eu parabenizo você, Ulisses, pela palestra, porque essa temática da imigração é uma temática que me interessa muito, eu sou muito apaixonado por essa temática, por ser, né, também eslavo, né, de origem eslava, né, porque foram meus antepassados que migraram lá em 1896, da Ucrânia, supostamente da Ucrânia, mas na época eles estavam em território polonês, quando vieram para o Brasil, para o Paraná, né, a minha mãe é de origem família Tarnowski, que é aí que você disse que eu sou polaco, né? Meus pais são Paskó, lá na Ucrânia, né? Na verdade, você é Tarnowski, né? O grande Ian Tarnowski, dono de Tarnów e de Tarnopol. Então, é isso, né? Então, mas essa temática é muito interessante, eu me interesso muito por essas temáticas, sou apaixonado pela imigração, porque todos nós no Brasil, né, Ulisses, acho que não interessa a etnia, se é polaco, se é ucraniano, se é russo, se é alemão, se é italiano. Todo brasileiro, eu acho que tem um pouco de imigrante, tem sangue imigrante na sua veia, né? Então, isso é muito interessante e a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer que nós somos imigrantes. Não interessa a etnia, mas o Brasil é formado. Nós somos o que somos em função dos imigrantes. Basta pensar que supostamente o Brasil foi descoberto por portugueses, e aí vem toda uma questão aí que a gente não precisa entrar nessa discussão. E aí, claro que o Brasil já existia, é evidente, né? Mas o Brasil foi formado pelos povos que chegaram, né? Então essa temática é muito interessante e eu fico muito feliz em saber que você e o Eloy aí estão nessa empreitada agora de fazer uma série, né? Uma série sobre isso, né? Sobre a história polonesa, que é tão próxima da ucraniana. Eu já fiz 5 filmes sobre a história da imigração ucraniana no Brasil, com a Ucrânia. Eu tentei fazer, né? Não sei se eu consegui passar esse recado, mas que se aproximam muito, né? Porque as histórias são muito similares, né, Ulisses? As histórias são as mesmas, o povo é o mesmo, né? Eu sempre falo assim, que a gente é ranhento tanto quanto, né? E essas, às vezes a gente vê uma certa rivalidade entre as comunidades, entre os imigrantes ou dentro da própria comunidade, seja polonesa, como você falou, seja ucraniana, que nem você deu exemplo aí, que foi, não sei se esse é o termo correto, me permitam dizer isso, com perdão da palavra, os colegas poloneses, hostilizados da própria comunidade. Gente, isso acontece e é um equívoco, talvez, né? Porque isso não ajuda em nada. A gente tem que realmente pensar, estudar e refletir nossa própria história, seja polonesa, ucraniana, alemã, seja africana, seja ela qual for. A gente precisa, né? Às vezes, do contraditório também, para que a gente possa se entender também, né? Tem uma frase aí que eu já cunhei num dos livros que eu ainda vou publicar, só ama quem conhece. É isso. E é isso. E aí eu preciso deixar aqui o depoimento também, Ulisses, que dentro dessa minha pseudo-trajetória de cineasta, que sou aprendiz de cineasta, estou tentando fazer filme, que é uma coisa muito difícil no Brasil, né? Com todas as dificuldades que a gente tem culturais no país, políticas e afins, mas a
cultura sempre é um dos meios mais afetados, né, em tudo. Peço desculpas pelo barulho aqui, que eu estou perto de uma rua barulhenta aqui. Mas eu tive o privilégio já de poder contar uma história da imigração polonesa, e eu devo isso a você. Há um estudo seu, há um livro seu, que fala dos imigrantes poloneses em Cruz Machado, e lá, algum tempo atrás, quem é do Paraná, não sei quem está nos assistindo aqui, quem está vendo a tua palestra, se todos são do Paraná ou tem gente de fora, aqui na RPC TV, que é a Globo do Paraná, é afiliada, né, do Globo do Paraná, da TV Globo aqui no Paraná, teve durante 8 anos um quadro chamado Revista RPC, que tinha um quadro de dramaturgia chamado Casos e Causos, de dramaturgia de ficção, onde foram mais de 300 episódios, eram curtos, né, de 10, 15 minutos no máximo, que retratavam peculiaridades da cultura, da história paranaense, e eu tive o privilégio de produzir vários episódios, 23, para ser mais específico para RPC, Globo do Paraná, e um deles, que teve muita repercussão na época, chama-se O Herói de Cruz Machado, que trata da história do Antioco Pereira, que era alguém que ajudou muito a comunidade polonesa ali de Cruz Machado, uma comunidade que estava se formando em 1911, e eu só cheguei nessa história graças a você, graças a um escrito seu, a um livro, a algo assim, que depois você disse que não era bem assim depois, né? Mas eu me baseei naquela sua primeira versão sobre isso para fazer esse episódio de ficção retratando a história do Antioco Pereira, da imigração polonesa em Cruz Machado. Eu tive muito orgulho de fazer isso, de poder contar uma parte dessa história da imigração polonesa no Brasil e no Paraná especificamente, a partir do trabalho que você faz, Ulisses, que eu respeito muito e quero dizer que sou seu fã publicamente e tenho muito orgulho de ser seu amigo também. É isso. Obrigado. Bardzo dziękuję. E Juí, olha só, bem de longe, Guto. Aqui nós temos o Centro Cultural Polonês, né? Porque Juí tem um movimento étnico que junta as 12 etnias que formaram a cidade em 1891. O meu vínculo maior é com a família da minha mãe, meu pai, que tem o sobrenome polonês. A mãe dele era alemã e o pai era polonês. E a minha mãe era letoniana, né? Então, esse vínculo, eu tenho a casa cheia de objetos da Letônia, porque os meus avós vieram em 1914, assim, antes de estourar a Primeira Guerra. Saíram ali, né? Mas eu fiz a minha faculdade de biblioteconomia em Rio Grande, e lá tem um clube grande também, que é a Águia Branca, que é um clube polonês, né? Ele é um clube que faz bailes, festas, jantares e coisa. Não sei se eles têm grupos de dança típica. O nosso Centro Cultural Polonês aqui tem um grupo de danças. O grupo de dança dos Letos participa dos festivais da Letônia em 1918. Foram agora, em dezembro, veio um casal de professores de dança para dar uma afinada no grupo, uma ajeitada no grupo, sabe? Para poder, quando forem agora em 2023 para a Letônia participar, estejam mais afinados com a dança típica letoniana. E é um movimento interessante. Então, eu aqui fiz várias publicações de poloneses que escreveram a história e a biografia dos familiares. Eu fiz a ficha catalográfica, né? Então, eu vou entrar em contato, Ulisses. Seria interessante você vir para cá para conversar com os poloneses aqui. Sabe que eu fiz o lançamento do meu livro Saga dos Polacos aí em Juí, numa estrada aí na saída, né? Tem uma colônia, né? De polacos aí, das estradas rurais. Sim, aqui na Vila Santana. Então. E aí no centro da cidade, na Praça Central, eu fiz aí o lançamento do Saga dos Polacos. Na Feira do Livro. Em 2001. Não, foi um evento à parte organizado lá pelo pessoal lá da colônia lá. Eles me convidaram e passei uma noite aí em Juí. É os mesmos que organizam
a casa típica polonesa no Parque de Exposições de Juí, onde tem as 12 casas típicas, né, de cada grupo étnico que formou a colonização da cidade. E surpreendente que muita gente que não sabia que era polonês está se descobrindo polonês agora, depois de velho. Né? Eu fui uma, né, porque o meu pai falava alemão, em função da mãe dele, o meu avô também, polonês, falava alemão, mas falava mais Yiddish. Aí eu achava que tinha um vínculo com o judaísmo, né? Mas, e agora o meu primo, que é um médico ortopedista de Juí, o Dr. Pitt, sempre se achou alemão, falava alemão, e se encontrou agora, quando fez 80 anos de idade, né? Fez uma festa na Casa Leta. Aí veio toda a família Pitt da Argentina. E eram daí tudo ele polaco. Tudo polaco. Aí ele que vivia gozando da minha cara, que eu me descobri polaco. Polaca. Tomou bem nos dedos, né? Agora ele é polaco. Aqui tinha um senhor que se chamava Mushinski. Olha só, Mushinski. Mas ele jurava de pé junto que ele era austríaco de Viena. Com Mushinski. Mas não, mas o Guilherme se chama Schultz. O Schultz, ó, tem esses sobrenomes que a gente conhece como sendo alemães, né? As pessoas se identificam como sendo alemães, por exemplo, Schmidt, né? Ou Schumann, na verdade, são sobrenomes polacos que foram adulterados, né, durante a invasão, né, dos prussos, depois alemães, porque o Schmidt, que é SCH, na verdade é o SZ de polaco. Então, Schmidt vem de Szymon, vem de Simão. Veja só. E Schumann é a mesma coisa, né? Então, muitos acham que no documento do ancestral está escrito no idioma alemão que eles são alemães. Não. E o Scholz, que é agora o primeiro-ministro, meus amigos aqui em Curitiba, que um deles aí, todos jornalistas, descobriram, eles se dizem Scholz, como o primeiro-ministro lá, Scholz, e vieram para cá junto com imigrantes da Polônia e eles descobriram que o avô nasceu em Wrocław, o bisavô nasceu em Wrocław. Então, ele era polaco, só que foi adulterado para Scholz. Na verdade, não é SCHOLZ. Na verdade, em polaco é escrito SZ, não SCH, SZOLC com acento agudo. Scholz. E não Scholz, né? Então, germanizaram o nome. Até a própria ex-chanceler alemã, Merkel, é o sobrenome do marido dela, né? Porque ela, de pai e mãe, é polaca. Né? E foi a mulher mais poderosa da Alemanha nos últimos anos. E é uma polaca. Corre sangue polaco nela lá. Então é isso, eu vou fazer contato com esse pessoal. Tu podia repetir, Ulisses. Muito bom ouvir você falando. Direto de Londres, Rogério Piasecki, o ator do filme do Spielberg, olha só. Era figurante, mas, em todo caso... A Lista de Schindler. Pois é. O Rogério participou da Lista de Schindler, lá na Polônia. A Lista de Schindler é figurante. E quando você citou... Aliás, você falou do Eloy, eu lembro desse curta-metragem, se eu não me engano, fui eu que traduzi lá as legendas, né? Deu um trabalhão. Na época, minha falecida esposa também ajudou e tal, mas foi interessante, foi uma coisa bem interessante. VHS ainda era vídeo, né? Isso. Mas bom, interessante também você ter citado o padre Ian Pitton. Eu conheci, não vou dizer que convivi com ele, conheci, ia muitas vezes tomar café na casa dele, eu, o Mauro. Já fui para Zakopane, lá já visitei lá a família dele, ele era de Zakopane, conheci a sobrinha dele, muita gente boa, matemática, não sei se está viva ainda, né? Eu sei que eu passei bons momentos, conhecia, aprendi muito coisa.
Na Tive verdade, acesso a essa documentação que você falou, muita coisa, inclusive de brasileiro não, polacos que vieram no navio do Cabral. Interessante. Não, e outros também, junto com os holandeses, tem o famoso Artiszewski, né? Sim. Então, tem vários, né? É interessante. Aliás, essa conversa com ele ali era uma aula, era muito bacana. Ali era interessante. Era em polaco, era em português, ele contava as histórias da igreja, lá quando ele era missionário, né? Em tantos lugares no Brasil, né? Que ele não era só a gente do colégio que ele fundou lá em Abranches e tudo, contava histórias daquela época, que ia a cavalo e tudo. Então era gostoso. Ali a conversa com ele durava horas, né? Ele já era velhinho, né? Então ali ele sentava com a poltrona lá, colocava assim, ó, e começava a falar, né? Pois é, tirava sarro, contava as piadas, então era muito gostoso. Era muito gostoso. Então, eu lembro com carinho. Ele era uma pessoa muito, muito, muito dada, muito simpática, né? Tinha um jeito peculiar também, às vezes era meio rabugento, né? Mas era o jeito, né? Mas eu tenho muitas saudades, né? Então, eu lembro. Ali, com você, a gente já conheci, acho que foi em Bento Gonçalves, estava voltando junto de carro, assim, conversando, falando tal, e nos encontramos na Polônia também. Então, é que antes eu morei na Polônia durante 10 anos. Fiz lá o curso, o mesmo curso que ele fez 2 anos, né, de língua polaca, para dar aula, tal, coisa que eu só dei aula aí, mas quando eu vim aqui para a Inglaterra, parei, né, parei com tudo, né. Então, tem coisas que às vezes dá saudades, às vezes vendo a conversa de vocês, vendo às vezes um pouco, né, essas palestras do trabalho que é feito, do Ulisses, eu até acompanho também bastante, né, muita coisa ali. Então, não sei, só tenho a agradecer. Às vezes traz aquele momento de nostalgia, né? A gente lembra de coisas, né? É muito interessante, muito bacana, digamos, reviver, né? Digamos assim, a gente sempre tem boas lembranças do passado, né? Então, essas questões aí que você também falou da discriminação, né? E tudo, é uma questão de respeito, né? Tem que respeitar, sei lá, as pessoas, o pensamento, às vezes opiniões também, né? Cada um tem uma opinião diferente e tal. O Alois. Eu sou Alois de Papanduva. De Papanduva. Parabéns pela palestra. De bom aproveitamento aí para todos os polônicos e não polônicos, né? E já venho ali acompanhando há vários anos, né? E sempre admirando aí o seu trabalho. Não desista jamais. Isso não vai acontecer. Isso. Então, parabéns aí pelo seu trabalho. A hora que der certo, vamos combinar novamente para você vir a Papanduva, né? E fazer uma palestra aí para os descendentes e simpatizantes da etnia polonesa. E para aqueles estudantes aí da tua escola aí. Isso, para os estudantes. Nós temos uma professora da língua polonesa, né? Que ela veio de Gdynia, através de uma cooperação, né, com a Orpeg, né? E o Consulado Geral da República da Polônia, aí de Curitiba, né? Uhum. E a nossa prefeitura municipal e a associação polonesa aqui de Papanduva, a gente conseguiu. Ela está aqui já há 1 ano, dando aulas, né? Estamos com 150 alunos, né? As aulas são gratuitas, né? Gratuitas, sem custo
para os alunos. E temos um aporte grande com o nosso município aqui de Papanduva, né? Que está nos auxiliando aí bastante. Então, parabéns aí pela palestra, vem acompanhando aí a todos que viu o intercâmbio que vocês estão fazendo aí, está ótimo, né? Parabéns a todos vocês ainda que estão aí sintonizados. Muito obrigado, é uma satisfação imensa, é a minha primeira experiência sendo anfitrião no Zoom, então me desculpem pelos meus atrapalhos aqui, né? Apertar um botão aqui para aceitar alguém, para entrar na reunião, para colocar o slide, tudo isso é novo e eu aprendi hoje. Então, minhas escusas aí, se alguma coisa apareceu aí de forma equivocada, né? E a própria fala tinha a ver, né, com essa ginástica aqui, né, de ficar prestando atenção nas telinhas e aqui nos botões, coisa... Parece fácil, mas não é. Mas é o que deu para fazer. Nas próximas, se houver, eu prometo falar mais pausadamente, cronometrar melhor o tempo e ser mais proveitosa. Então, muito obrigado a todos.